Ela apareceu no portão quando a tarde já pendia para o frio, carregando a filha pequena no braço e 2 meninos pela mão, como quem carrega mais do que corpo, memória, medo e algum resto de dignidade que se recusava a partir. O portão era de madeira escura, cercado por postes que rangiam com o vento. Pregada na madeira, uma placa cerrada com letras pintadas em branco, dizia sem rodeios o que ali se cumpria: No women, no children. Embaixo, a poeira levantava-se em nuvem fina a cada passo das botas. O som da estrada longa e uma cidade pequena ao longe, onde ninguém sabia do que acontecia atrás das cercas. Lily tinha a face da febre, ossos finos sob a pele pálida, olhos semicerrados como se procurassem uma imagem que só estivesse no passado. O cabelo loiro colava-se à testa por causa do suor. Samuel, de 10 anos, andava decidido, com o queixo empinado que às vezes tenta enganar o mundo sobre o que se sente por dentro. Tommy, menor, puxava os punhos da mãe quando ela vacilava, e esse gesto miúdo era como um alerta. Ali havia alguém que se sustentava mesmo quando as forças falhavam. Clara Thornton parou no limiar, antes do portão, e oferece apenas uma coisa que não queria que seus filhos pedissem. Explicou, sem misto de vergonha ou teatralidade, que precisava de um pedaço de pão. Não pediu terra nem ouro, não pediu perdão, pediu pão. Palavras simples, um pedido que concentra fome, urgência e a humildade de quem sabe que pedir é admitir fragilidade. Do outro lado do pátio, Jed Callahan viu a figura encurvada contra o sol baixo. O rancho era grande o suficiente para guardar muitos segredos, e Jed guardava os seus com cuidado, um passado que lhe apertava o peito como cinto apertado demais. A placa não era apenas sinal. Era promessa e barreira, lei do lugar que ele mesmo zelava. O rancho não costumava abrir suas portas para mulheres desacompanhadas, menos ainda com crianças. Havia razões práticas, dizia-se. Havia rotinas e perigos. Havia, sobretudo, o que os homens juravam não permitir. Quando a voz de Clara atravessou a distância, era fina, mas firme. Só um pedaço de pão para as crianças, disse ela. O tom vinha seco de noite sem sono, mas trazia uma clareza que não pediu permissão. Jed engoliu as palavras que já cavavam a língua e deixou que os olhos pensassem por ele. Olhos que sabiam de dor, que conheciam retirada e perda. Não trago mulher nem criança para o curral, murmurou com voz baixa mais para si que para ela. As palavras foram um choque que faria qualquer pessoa recuar, mas Clara não recuou. Ela pôs a criança mais segura no colo e ergueu o queixo. Eu não vou ficar no curral, só um pão, só para a noite. Eu volto pela manhã, eu trabalho, eu limpo. A precisão do pedido era a prova de quem estava sendo forçada a negociar a própria humanidade. Houve um silêncio que não era o silêncio do vento, mas o silêncio que pesa. Jed olhou para o fundo do quintal, para as janelas que guardavam sombras e memórias, e viu o rosto das suas próprias renúncias. Passou a mão no zíper do casaco, prendeu-o com um gesto automático. E por um segundo o rancho pareceu suspirar junto dele. Tira as botas na soleira, disse ele abrindo o portão. A ordem, mais do que um gesto de hospitalidade, foi um reconhecimento de que ela podia entrar. A placa não foi arrancada, permaneceu lá, como aviso. Mas a porta se abriu. Entrar significou abandonar algo do mundo que Clara vinha carregando. A rua, o desprezo, o bote das mãos que só olhavam com interesse. Entrar significou aceitar ajuda onde antes só havia negação. Ela sentiu os olhos dos filhos se aliviando. Lily choramingou, a respiração violenta afrouxando um pouco quando sentiu o cheirinho quente do cozimento que vinha de dentro da casa grande. Sopa. Havia vapor, cheiro de caldo e de pão fresco. Era pouco. E ainda assim parecia o último milagre possível naquela tarde. Jed fez questão de que o primeiro gesto fosse prático. Trouxe uma tigela de ferro grossa com sopa. Não era luxo, mas era quente, espessa de legumes e de carne, e havia fatias de pão rústico que tínhamos acabado de tirar do forno. Clara sentou-se à mesa sem cerimônia,
as mãos calejadas no colo, olhos fixos na tigela. Samuel pegou o pão como se nunca tivesse visto alimento antes, mordendo com fome natural de quem não sabia quando haveria outra refeição. Tommy enfiou a colher como quem planta bandeira própria. Lily, com dedos trêmulos, tocou o líquido morno e deixou que o calor chegasse aos lábios. Aos poucos, a respiração da menina se acalmou. A cor voltou, leve, como se a sopa tivesse levado consigo um pedaço da noite pesada. Jed ficou em silêncio observando, numa posição que não era só de anfitrião, mas de quem mede o mundo por medidas que aprendeu a praticar. Havia cuidado nas coisas pequenas. A tigela trocada por uma mais funda, uma manta sobre os ombros de Lili, uma palavra baixa para Samuel, pedindo que sentasse devagar e não quebrasse a mesa. Clara sabia que aquilo não era caridade escancarada. Era um acordo, tácito, comida hoje, oportunidade de trabalho amanhã. Ela não se encolheu diante disso. Te dou sopa e cama, disse Jed finalmente quando viu que a febre diminuía e que lágrimas de alívio se misturavam aos fios de cabelo grudados no rosto de Clara. Me arranja trabalho amanhã. Não quero que fiquem por aí sem fazer nada. Clara olhou para ele como quem vê uma pequena porta num muro alto. Reconheceu que havia oferta e escolheu aceitar. Obrigada, sussurrou. A palavra foi carregada de mais que gratidão. Era convite para que o rancho e a família fizessem um ajuste, uma troca que pudesse ser justa. Naquela noite, a casa grande não parecia tão grande. Havia o eco de risos engatinhando como se fossem novos migalhas no chão. Samuel contava vantagens de ter um celeiro para subir. Tommy pedia para ver as estrelas na varanda. Lily perguntou sobre um cavalo e achou nele mais um amigo. Clara dormiu num quarto ao lado da cozinha, sobre um colchão simples, coberta com mantas que o rancho emprestava a quem chegava. Dormiu com as mãos cruzadas no peito, pela primeira vez em muito tempo suspensa de algum futuro manejável. Se essa história está mexendo com você, fica comigo até o fim e conta nos comentários de qual cidade você está vendo essa narrativa. Compartilha com alguém que precisa de uma palavra de esperança. Os dias seguintes ajustaram-se em passos calmos, como quem aprende a dançar ao som de um novo ritmo. Não foram transformações abruptas, nem sinais de que a vida iria se tornar um paraíso. Foram pequenas demarcações de rotina, que passaram de ser obrigação a laço. Clara levantava antes do sol, costurava a roupa das crianças, varria o alpendre, preparava café forte e montava o que fosse necessário para que os meninos partissem para a escola da fazenda, porque o rancho mantinha um professor que vinha às tardes. Ela aprendeu a segurar as rédeas com firmeza. O cavalo Penny, arredio no início, passou a aceitá-la, reconhecendo nela um toque calmo, paciente e firme. Clara sabia de trabalho físico. Havia sobrevivido em empregos que exigiam mais do que aquilo que recebiam em troca. E aqui, no rancho, trabalho significava também dignidade. Mãos que servem e que recebem salário justo em troca. Os ranch hands viraram rostos que se repetiam na rotina. Hank, de riso fácil e mãos enormes, que sempre fazia piada com o pão amanhecido. Ezra, mais velho, que tinha um olho que já não via direito e andava com a mão esquerda marcada de cortes. Old Pete, que cheirava a sapato e contava histórias da chuva. No início, houve desconfiança. A cidade inteira tinha ouvido dizer coisas quando alguém chegava sem passado claro. Mas Clara respondeu à desconfiança com trabalho, silencioso e eficaz. Limpava os currais com um zelo que deixava as baias mais secas que antes. Aprendeu a separar os animais, a arrumar cercas que a chuva tinha levado, a costurar o que o trabalho rasgava. Cada gesto era uma carta de credibilidade. Cada tato no animal que gemia era um contrato silencioso que dizia: eu sei cuidar. A primeira prova que lhe deu de fato respeito aconteceu num fim de tarde de outono. Ezra, aquele homem de mão marcada, tentou consertar uma cerca de arame farpado e acabou por cortar a palma da mão. Sangue não era palavrão no rancho,
Mas a profundidade daquele corte fez a expressão de todo mundo mudar. Ezra prendeu o próprio braço e tentou rir para disfarçar, mas a dor o fazia franzir. Jed chegaram correndo, mas Clara foi mais rápida no gesto. Limpou o ferimento com água quente, aplicou compressas que o rancho mantinha para emergências. Não havia qualquer modernidade de hospital ali, apenas prática old school. E com dedos firmes, quase precisos, desinfetou, alinhou o corte e amarrou com pano limpo. Colocou a mão de Ezra em posição de repouso. Enrolou com uma bandagem e pediu que ele deixasse o braço na altura do peito por uns dias. Ezra lampejou os olhos, surpreso e grato. Ninguém disse em voz alta, mas a correlação entre cuidado e competência foi claríssima. Clara sabia coisas que iam além da cozinha. "Você aprendeu na cidade?" perguntou Hank, um dia, ainda tocando a bandagem. "Aprendi com a vida", respondeu ela, porque era verdade. Aprendeu com noites de falta de comida, com partos caseiros, com sopas dadas a desconhecidos. Aprendeu a salvar o que podia salvar. E com isso, o rancho aceitou-a de modo desigual. Mas aceitou. O trabalho pagava. O pão era já mais frequente. As crianças encontraram rotina. Samuel começou a acompanhar Jed em tarefas leves, aprendendo a marcar distâncias, identificar as pegadas dos cervos e a arrumar as ferramentas no galpão. Tommy fazia corridas no celeiro, escondendo migalhas de pão nos bolsos e, claro, roubando sorrisos dos homens. Lily recuperou cor e apareceu numa manhã correndo atrás de uma galinha, rindo um riso que parecia um anúncio de primavera. Nos jantares, havia conversas que tocavam sem se aprofundar demais. Jed e Clara trocavam poucas palavras sobre o passado. Escorregavam, cuidavam dos próprios segredos. Jed servia um pedaço de pão maior para Clara quando ele via que ela tinha feito todo o resto. Gesto que era muito mais que atenção. Era reconhecimento. Havia noites em que Jed sentava no alpendre com uma xícara de café e olhava para o horizonte como quem revisita feridas. Clara observou nisso um homem moldado pela perda. Não era um gigante de certezas, nem um salvador inabalável. Era somente alguém que tinha aprendido a conter a própria dor para que outros pudessem viver. Seus olhos carregavam memórias que raramente verbalizava. E por vezes ele deixava entrever que o rancho era tanto prisão quanto refúgio. A cidadezinha começava a cochichar. Em cima do balcão do mercadinho, velhas com olhares de carrapato discutiam quem era o homem que abrigava uma mulher sem apresentação. "De onde ela vem?" perguntavam. "O que quer?" Cochichos que vinham com medo e curiosidade. Rose Whitfield foi uma das primeiras que não cochichou. Era mulher de meia-idade, mãos calejadas, que certa manhã apareceu com um cesto de ovos e um pão que fizera. Rose tinha olhos que viam além do óbvio. Ela viera de onde dores parecidas faziam parte da sua história. Aproximou-se de Clara sem cerimônia e sentou ao lado dela no batente da cozinha. "Vim por questão de vizinhança", disse Rose, e Clara notou que havia outro tom na frase. Solidariedade. "E porque sei o que faz falta quando falta tudo. Se um dia você precisar, eu sei costurar, sei curar uma febre com chá. Não sou muito de conversa, mas sei ouvir." Foi a amizade que cresceu em pequenos favores. Rose trouxe notícias do vilarejo, contou sobre o comerciante que cobrava caro para quem estava em apuros. Falou do sujeito que passou alguns anos atrás pegando mulheres nas estradas e nunca mais se ouviu falar direito. Rose falava com cuidado sobre nomes, porque o medo por vezes falava mais alto que os fatos. Mas a amizade foi um fôlego para Clara, uma referência de alguém que não perguntava demais. O rancho, entretanto, não era ilha. A terra que sustentava aquele lugar também atraía olhos de quem desejava usá-la, e onde há poder e dinheiro, havia sempre alguém disposto a subtrair. Nos primeiros meses, quiçá nada aparecia além de passos ritmados e prados verdes, mas as sombras começaram a se alongar por cima da cerca. Um cavaleiro foi visto montando ao longe, uma figura que parou no alto da colina e parecia medir o movimento do celeiro com um certo interesse.
Jed notou o homem pelo brilho do chapéu ao sol, e a maneira com que ele inclinava a cabeça quando olhava para a casa grande. Não houve aproximação naquela tarde. O cavaleiro seguiu pela estrada. Ainda assim, Jed não ignorou o fato. Homem solitário demais para passar por aqui sem motivo, disse Hank, e a frase ficou solta no ar. Ficam olhando, observou Old Pete, acendendo outra vez o cigarro. Alguns olhares são só olhar. Outros vêm com ordens. A pergunta de qual olhar aquele era, ficou sem resposta. Jed cruzou o pátio à noite e fechou portas que até então ficavam abertas por hábito. Checou trancas, conversou em voz baixa com o Marshal Bowden, que de vez em quando passava pela região, para garantir que o comércio e as rotas estivessem limpas. Nada foi dito de nomes naquela madrugada. Havia apenas a sensação de que algo maior vigiava o rancho. Mesmo com os primeiros sinais, a vida encontrou pequenos intervalos de alegria. Havia um domingo em que as crianças correram no campo com bandejas de pão que Clara puxara do forno, e Jed observou-os de longe com uma expressão que raramente aparecia. Um sorriso que nascia lento, mas que abrigava promessa. Clara sentiu esse sorriso como uma confirmação de que acolher pessoas não havia sido ato sem retorno. Havia um novo tecido sendo costurado entre pessoas que tinham a vida raspada pelas dificuldades e que encontravam ali, uns nos outros, a razão para ficar. No final de tarde, quando o sol descia e o celeiro projetava uma sombra longa sobre a grama, um homem aproximou-se do portão com passos medidos. Não era aquele cavaleiro solitário que aparecerá no alto da colina. Este veio a pé, com botas empoeiradas e a roupa marcada por trilhas. Chegou à beira do pátio empunhando um envelope de papel marrom e um nome que ninguém queria ouvir. Garrett. Encontrara o caminho até o rancho por alguma razão que não parecia inocente. Havia um ar de mensageiro, alguém que vinha com ordens de cima, alguém que carregava um recado que poderia mudar as coisas. O chefe manda dizer que vocês têm uma mulher e crianças aí, observou Garrett, olhando para Clara como se ela fosse objeto de uma encomenda. Disseram que era preciso regularizar. A maneira como falou deixava clara apenas uma coisa. Alguém mais alto, mais poderoso, estava interessado no que acontecia no rancho. O nome Victor Crane deslizou na cabeça de Jed como um aviso antigo que retorna. Não se falou em detalhes naquela hora. Garrett deixou o envelope sobre a mesa do alpendre, com timbre oficial que Jed inspecionou sem pressa. O papel tinha uma linguagem vazia, uma assinatura que servia de peso para ordens. Jed sentiu a rigidez entrar-lhe nas costas. Clara pegou o envelope com mãos que não tremeram e leu as palavras sem muito feitiço. Requisição, reivindicação, prazo. As palavras tinham o efeito de tornar a noite mais curta. Havia uma linha que exigia a evacuação caso não se apresentassem documentos que provassem a legalidade das pessoas ali. Era distante daquilo que uma família recém-instalada poderia organizar. Uma prova de residência, uma identificação, papéis que não havia tempo de providenciar quando a urgência era manter uma criança viva. Isso parece coisa de cidade grande, disse Rose baixinho. Coisa de gente que pensa que a terra e as pessoas são móveis que se podem deslocar. Jed enrolou o lábio em gesto de quem pensa num quebra-cabeça. Sabia que palavras escritas podiam virar problema se alguém desejasse fechá-las com um punho de ferro. E sabia também que ali no papel havia uma chance de jogar com a regra que servia aos poderosos. Ele olhou para Clara e nos olhos dela viu determinação. Ela também resguardava razões para ficar e não tinha mais nada a perder além da dignidade. Amanhã eu vou até a cidade, disse Jed com a voz firme de quem aceita carga. Preciso ver quem emitiu isso e o porquê. Foi a promessa que abriu a busca. Não era só por precaução, era por justiça, por manter um lugar que já começava a valer como lar. Clara sentiu o peso do momento e ao mesmo tempo um fio de alívio. Não porque dependia dele, mas porque não tinha de lutar sozinha.
Havia um gesto público de proteção que não se reduzia ao pão colocado à mesa. Era o início de uma teia de escolhas que iriam, mais tarde, costurar as feridas com mais firmeza. Na madrugada seguinte, Jed desmontou um cavalo recoberto por névoa e partiu pela estrada com um foco que não permitia distração. O rancho ficou ao fundo, com chaminés soltando vapor, e cães que latiram apenas para anunciar a partida. Clara ficou na varanda, embrulhada numa manta, observando a sombra do cavalo sumir no caminho. As crianças ainda dormiam. A casa parecia menor sem a figura do homem que abrirá o portão dias antes. O sol ainda não tinha subido de verdade quando Clara voltou para dentro e sentou-se à mesa. O pedaço de pão que pedira na primeira noite parecia agora menos uma súplica do que a marca de um novo contrato. Aquele primeiro pão havia aberto uma possibilidade. Havia também no bolso do avental um bilhete rabiscado por Hank com instruções sobre as rotinas. Cuidar das vacas, alimentar os potros, varrer o celeiro. Era uma lista de tarefas que mantinham o lugar vivo. Clara respirou fundo, sentindo menos medo e mais dever. O rancho para ela significava aperto e também oportunidade. As duas coisas que convivem em campos onde a vida aparece dura como arame, mas também fértil. Ao longe, a estrada se estendia, e Jed passava por cima dos primeiros morros, determinado. Não sabia ainda o que encontraria na cidade, nem que os nomes que surgiriam naquele dia lançariam sombras maiores do que a placa no portão. Mas por ora havia uma certeza. O gesto do pão tinha sido o início de algo maior. O que Jed fizera, oferecer sopa, cama e trabalho, havia sido tão simples e ao mesmo tempo tão grande que começava a transformar o que antes fora apenas uma noite de sobrevivência em possibilidade de reconstrução. Clara segurou a borda da mesa como quem segura um timão. Por detrás dos recipientes, o rancho murmura o que começará a desenrolar uma batalha que ainda não havia chegado à sua hora mais dura. O cavalo de Jed desapareceu na névoa como se a estrada toda o tragasse, e o rancho ficou com o eco dos cascos e com a respiração contida de quem espera por notícias boas ou ruins. Clara secou as mãos na barra do avental e voltou às tarefas com um passo mais firme. Havia pouco tempo para medo que não fosse prático. O celeiro precisava ser varrido, o leite de manhã ordenhado, as crianças alimentadas. A vida insistia em empurrar o dia adiante, mesmo quando as portas do futuro estavam entreabertas e incertas. Na cidade, Jed seguiu por ruas onde o pó subia em colunas e homens se inclinavam nas portas das lojas com o olhar atento a qualquer movimento que prometesse lucro ou discórdia. Ele foi primeiro à delegacia para conversar com Marshall Bowden. O homem recebido-o com um aperto de mão que tinha firmeza e uma raspagem de preocupação. Bowden conhecia nomes e rotas. Conhecia também a facilidade com que o poder comprava silêncio. Já ouviu falar de Victor Crane? Disse Jed sem rodeios, depositando sobre a mesa o envelope que havia chegado ao rancho. Bowden segurou o papel com as mãos que sabiam pesar oficiais. Leu as linhas e franziu o senho. Crane tem tentáculos, respondeu o Marshall. Habituou-se a operar com gente que não pergunta demais. Se esse aviso é do escritório dele, pode virar encrenca. Mas precisa de quem mostre provas. Jed falou com o propósito de quem carrega uma vida inteira em poucas palavras. Explicou a chegada de Clara, o pedido do pão, a presença dos meninos e o relato sobre Garrett. Bowden ouviu e não fez perguntas vulgares. Sorriu com o tipo de silêncio que assume a responsabilidade. Tenho um amigo na alfândega e outro no armazém do porto, disse o Marshall. Vou ver o que encontro. Crane costuma deixar registros onde acha que ninguém irá procurar, mas não é tarefa para homem só. Jed não queria que ninguém mais pagasse por sua decisão. Quis levar ele mesmo à busca. Bowden, porém, insistiu que a lei precisava de provas e que o rancho corria perigo. Ainda assim, combinou-se uma ação discreta. Jed seguiria a pista até onde pudesse, com o apoio eventual do Marshall, e ambos tentariam reunir testemunhas. A cidade não era feita só de portas fechadas.
Havia sempre uma mulher, um carregador, um contador que baixava a voz e confessava o que sabia por medo ou por ressentimento. O primeiro contato de Jed foi com um homem chamado Alonso, que trabalhava no armazém de cargas e que conhecia as notas e as remessas de Crane. Alonso olhou tanto para Jed quanto para o sol, tentando medir qual deles queimaria mais depressa. Ledger, murmurou o homem quando Jed mencionou o termo. Crane não usa papel por acaso. Usa gente. Mas há umas notas, umas entradas que o sobrinho dele mandou para o escritório no cais. Se acontecer de achar, é perigoso. Jed ouviu mais do que falou. A pista não era clara, mas apontava para um velho escritório atrás de onde descarregavam mercadorias. Houve cautela, conversas sussurradas, e uma noite combinada para uma visita ao local, quando poucas luzes permaneciam acesas. Enquanto Jed se movia entre sombras e telhas, Clara ficava no rancho com as crianças e os homens. A inquietude espalhou-se como uma nuvem. Garrett voltara a aparecer na vila, perguntando por intrusos, por nomes. Os homens do rancho ficavam arredios. Hank monitorava a porteira. Old Pete contava histórias que tremiam de nervos. Ezra movia-se com a mão enfaixada e olhos carregados de gratidão por Clara. A rotina era pesada e bela. O trabalho costurava o tempo e, em cada tarefa, as mãos de Clara e as das crianças encontravam sentido. Certa tarde, quando o céu parecia suspirar nuvens brancas, um som de cavalos no horizonte fez os cães levantar as cabeças. Um grupo de homens se aproximava em linha, e o coração de Clara pegou depressa. Não vinha só Garrett, veio também uma presença que a cidade reconheceu logo pelo chapéu e pela postura. O enviado de Victor Crane. Havia um modo de andar que pertencia a quem não aceitava não por resposta. Garrett trouxe uma nova ordem. 4 homens à porta do rancho, exigindo acesso às dependências, alegando direitos que vinham de cima. Eles tramavam encontrar alguma irregularidade para forçar uma transferência de posse, para apertar a corda até que um dono mais forte aceitasse. A ameaça parecia legal, mas era violência por dentro da lei. Jed, que chegara no derradeiro da tarde de uma viagem mais longa do que esperava, viu a cena logo que desmontou. Veio em desabalada corrida até o alpendre e encontrou Clara com as crianças atrás de uma cerca. Hank, com a mão no cabo do facão. Ezra respirando mais curto do que o costume. A presença de Jed fez os rostos se abrirem. Havia consolo no retorno. Não vou ceder, disse Jed, como se explicasse uma lei velha. Não e ponto final. Eles conversaram. Jed foi direto. Se Crane quisesse documentos, sustento que os mostrassem ao juiz. Mas a cidade tinha juízes com bolsos fundos. Era preciso mais do que palavras. Era preciso que provas quebrassem a corrente do dinheiro. Jed sabia que precisava voltar à trilha que Alonso havia esboçado. O Ledger. Foi nessa noite que Jed, acompanhado por Hank e por um jovem chamado Tom, seguiu até o armazém. Eles se esgueiraram por uma porta lateral, o rangido abafado pelo vento, e entraram naquele mundo de caixas velhas e odores de óleo e sal. Havia um escritório que ainda cheirava a papel antigo. Lá, sobre uma mesa meio quebrada, Jed encontrou o que buscava. Um bloco de contas com entradas em tinta marrom, assinaturas e nomes, números e dispositivos de pagamento. Não era um grande tomo, mas continha o traço de operações, notas de pagamento a agentes de logística, que traduzidas eram enfeites para subornos a oficiais e a homens que serviam para resolver problemas. Enquanto Jed folheava, ouviu passos, uma sombra de botas no corredor, um reflexo de lanternas pela janela. Eram 2 capangas, homens pagos para conferir mercadorias e saber quem mexia onde não devia. Jed agarrou o Ledger, escondendo-o debaixo do casaco, e os 3 voltaram ao ar livre com passos longos e cuidadosos. O vento, que costumava levar pó, agora parecia levar segredos. No entanto, quando se aproximavam do cavalo, viram lanternas no caminho. Alguém alertara os homens de Crane. A fuga virou corrida. A perseguição pelos morros foi dura. Jed cavalgou rasgando o ar com o Ledger dentro do casaco,
pressionando o couro contra o peito como se as páginas fossem um coração urgente. Bocas de gente gritavam lá embaixo. Os capangas tentaram cercá-lo. Hank e Tom abriram espaço com o que podiam. Lanças, gritos, obstáculos improvisados. A noite foi marcada por sulcos de lama e poeira que cantava ao arrasto. Chegaram ao rancho exaustos, sujos de caroços de lama e com o advogado do perigo colado como sombra. No entanto, o Ledger chegara. Era pouca coisa para derrubar um império, mas era o início de uma cadeia. Nomes, pagamentos, horários. Ela mostrava o fio do comércio que ligava Crane a figuras de poder. Jed entregou o livro ao Marshal Bowden, que agora não disfarçava a atenção. Sabia que aquilo significava mexer num formigueiro que punha muitas patas em movimento. Enquanto a ação se desenrolava na cidade, a noite no rancho ficou pesada. A casa grande acendeu poucos candeeiros. Clara, que sempre pareceu ter uma espinha feita de ferro fino, encarou as horas com a calma de quem costura uma peça grande com pontos pequenos. As crianças dormiam, e por vezes o silêncio trazia imagens da desgraça que poderia vir. Ela lembrou do pão que pedira naquela tarde, como se aquela migalha tivesse aberto portas mais largas. Agora, o rancho buscava transformar aquele primeiro ato em segurança. Aquele mesmo silêncio foi interrompido por um som mais baixo, uma respiração diferente. Um homem passou a cerca e tentou arrombar a porta do galpão. Hank e Old Pete foram os primeiros a reagir. Uma sombra tentou acender um palheiro e o cheiro de fumaça quase dominou a noite. Mas não houve incêndio. Os homens do rancho enfrentaram a pequena investida. Conseguiu-se afastar os que vinham com ordens de intimidação. A briga foi dura o suficiente para lembrar a todos que quem se alia ao poder faz barulho. Na manhã seguinte, a cidade inteira parecia esperar um pronunciamento. O Ledger estava com o Marshal, e a comunidade que por fora mantinha o rumor tradicional, agora conversava com uma fenda de esperança. Rose Whitfield, que tivera seu próprio relacionamento com Crane, apareceu ao alpendre com um molho de roupas e um olhar que dizia: "Eu tenho mais." Ela encontrara forças para ir mais longe que só a costura de roupas. Ela guardara memórias que valiam como provas. Rose trouxe relatos que não eram apenas palavras. Trazia o rosto de mulheres que haviam sido coagidas, nomes de navios que serviam como fachada, e mais importante para o caso, uma pequena caixa de madeira onde mantivera bilhetes, recibos e nomes anotados à mão. O gesto dela foi simples e eloquente. Depositou a caixa sobre a mesa do rancho e disse com voz firme que tudo aquilo estava ali não para casar com vingança, mas para alinhar com justiça. Anotei nomes quando era preciso lembrar, falou Rose, sentando-se e franzindo uma expressão que a revelava ferida e coragem. Não é fácil dizer tudo, mas com gente que nos protege, eu falo. Clara escutou e sentiu um calor estranho. Não o calor que consola, mas o que fortalece. Era como se aquelas horas de sopa tivessem começado a crescer raízes. O pão que pedira agora pertencia a mais do que a sua família. Tinha se tornado promessa coletiva. Ela conversou com Rose com cuidado, nomeando o que precisavam fazer. Levar as provas ao Marshal, garantir testemunhas, proteger as mulheres que se dispusessem a falar. O processo que se seguiu teve uma cadência civil. Marshal Bowden pediu mandados. O juiz competente em outra cidade aceitou as provas pela força do papel e pelo testemunho. A cidade que gostava de cochichar viu a presença da lei que não se compra. Victor Crane, homem que até então se movia com a certeza do poder, começou a experimentar algo mais estranho: a incerteza. Crane ignorou a sua fraqueza no início e mandou emissários com promessas e ameaças, tentando comprar silêncio, tentando intimidar. Garrett voltou com um tom mais baixo dessa vez, porque já não bastavam palavras, precisava de garantias. Foi quando Jed organizou uma estratégia que misturava o prosaico e o corajoso. Ele pediu ao Marshal que antes de fazer qualquer prisão pública, fosse ao Rio buscar o livro de contas e documentar os lugares e nomes atrelados ao esquema. Havia ainda
Um contador de Crane que frequentava a estalagem e que às vezes bebia demais. Jed e Bodin esperaram a sua vez. O homem, embriagado de conversa e orgulho, acabou tropeçando numa verdade que não devia guardar. Uma confissão sem intenção. A detenção de Crane aconteceu numa manhã cinzenta, com um vento cortante que parecia lavar a cidade. Marshal Bowden chegou com um destacamento e Jed a seu lado. Crane foi levado sem espetáculo, porque Bowden preferia a firmeza à humilhação pública. A lei, quando aplicável, não precisa de plateia. A prisão fez murmurar até os que tinham receio de falar. Muitos sabiam que a teia de Crane era complexa e que aquele nó arrancado poderia ainda soltar fios perigosos. O processo judicial que se seguiu foi um dos dias mais tensos que a região viveu. Clara sentou no banco do tribunal com as crianças em seus joelhos, e seu rosto tinha a calma de quem fala apenas quando precisa. Rose subiu ao estrado com mãos que tremiam, mas a voz clareou quando começou a nomear os fatos. Ela não entrou em detalhes que violassem sua dor. Falou de transações, de pagamentos, de homens que traziam mulheres às estradas e as retiravam. Falou do modo como Crane havia se aproximado de autoridades e exibiu recortes e recibos que fazia o papel juramentado parecer menos firme. Quando chegou a vez de Clara testemunhar, a sala ficou menor. O calor era o próprio corpo das pessoas que se curvaram à espera. Ela contou o que havia pedido naquela noite no portão. Apenas um pedaço de pão. E contou por que pedira. Suas palavras foram simples, precisas e carregadas de uma verdade que não precisava de floreios. Não pedi o mundo. Pedi simplesmente para que meus filhos respirassem. Pedi dignidade. E fui acusada de ser coisa que não sou. Em suas frases não havia vitimização gratuita. Havia uma exposição calma do que aconteceu, do que perdera e do que buscava recuperar. Ao final do depoimento, a sala aplaudiu baixinho. Não era celebração de espetáculo. Era reconhecimento de coragem. A resposta do juiz não veio tão logo. A justiça demora e também preserva formalidades. Mas quando o veredicto veio, foi seguido de um alívio coletivo. Crane foi condenado por diversas acusações que iam de coerção à burla administrativa. A pena não apagava as feridas, mas era uma determinação de que o balanço da comunidade precisava ser refeito. A queda de Crane teve repercussões. Surgiram pedidos de desculpas tímidos. Alguns que buscavam limpar histórias sujas. Outros, que antes haviam lucrado silenciosamente, tentavam dissociar-se do homem caído. O rancho que antes fora lugar de abrigo-sombra, agora era um ponto de referência para um modo diferente de comunidade. Um espaço onde agir em prol do outro era uma prática pública. A vitória, porém, não veio isenta de riscos. Depois da sentença, pessoas próximas a Crane ameaçaram retaliar. Houveram noites de vigília, planos de segurança, e Jed e o Marshal organizando rotações para que ninguém ficasse desprotegido. Com o passar dos meses, a casa grande do rancho se tornou palco de coisas que lembravam lares de verdade. Risos ao redor da mesa, pequenas causos, visitas de mulheres que haviam perdido o passo e que encontraram ali uma retaguarda. Clara, que antes calculava cada movimento por necessidade, começou a viver com uma certa leveza de pertença. As crianças foram formalmente adotadas por Jed. Processo simples por conta da transformação jurídica após a condenação. Samuel, Tommy e Lily tornaram-se oficialmente filhos de Jed Callahan. A formalização não foi um bilhete de final feliz automático. Foi um documento que dizia que agora havia deveres e proteção legal. Clara passou a assinar como Clara Callahan. A transformação de seu sobrenome era ritual e juridicamente prática, uma costura de identidade que dizia: "Este chão é meu". O casamento entre Jed e Clara aconteceu numa tarde que cheirava a feno seco e pão recém-sacado do forno. Não foi cerimônia pomposa. Foi um sim entre pessoas que haviam aprendido a confiar com o dia a dia. Mas teve presença de todos os que ajudaram, desde Hank e Old Pete.
até Rose e Marshall Bowden. O celeiro foi enfeitado com tecido simples e flores do campo, e a festa durou até a hora em que as estrelas pareciam inclinar-se mais perto. O celebrante disse algo brevíssimo sobre companheirismo. Jed e Clara trocaram olhares longos, cansados de batalhar e prontos para tentar uma paz trabalhada. A vida doméstica ganhou pequenos rituais. Uma vez por semana, Clara e Jed faziam um pão maior e o dividiam com a vizinhança. Uma prática que começou como agradecimento e virou costume. O pão era para eles lembrança viva do que fora o primeiro gesto. O símbolo que abrirá portas e gerou família. Havia também dias de trabalho no campo, onde Jed ensinava Samuel a consertar uma cerca e a reconhecer as pegadas de um porco. Tommy ajudava no galpão e ficava encantado com o som das ferramentas, como se cada batida fosse como um tambor de festa. Lily corria entre os potros e às vezes montava em Penny com um jeitinho que todos aplaudiam. Rose encontrou seu lugar no jardim do rancho. Plantou ervas, cuidou das galinhas e fez da cozinha um domínio de chás e conselhos. Ela e Clara eram frequentemente vistas conversando na varanda, mãos ocupadas a descosturar, as vozes baixas como quem partilha memórias que doem menos quando divididas. Ezra, após o corte que teve, recuperou força e voltou ao trabalho com uma lentidão respeitosa. Tornou-se um amigo firme para Jed e um contador de histórias preferido das crianças. A cidade começou a mudar também. Os olhares que antes desconfiavam tornaram-se gestos de proximidade. Nem todos mudaram. Sempre há aqueles que preferem o anteparo da indiferença. Mas o ar de comunidade renovada ganhou forma em pequenas coisas. Alguém trazia um pote de geleia, outro emprestava ferramentas. O professor do rancho permitia que as crianças aprendessem mais horas. A escola à tarde viu aumento de crianças e um certo brilho nas lições. Lições de leitura, mas também de convivência. Apesar de tudo, a sombra do temor às vezes retornava. Havia dias em que Clara acordava para ouvir o vento e se perguntava se aquilo era paz ou apenas a pausa antes de algo acontecer. Jed, por sua vez, carregava lembranças de perdas que o tornaram cínico. A presença de outras pessoas o reconstruía lentamente, peça por peça. Às vezes, em noites de silêncio, ele caminhava até o lugar onde havia deixado a placa No Women, No Children, que ainda pendia em um canto, resignada, e pensava que o que fora criação de medo tinha sido transformado em lição. O tempo, por sua natureza, cura e revela. Um ano depois da chegada de Clara ao portão, houve um nascimento no rancho. A mulher não era só Clara. Ela se tornara a imagem de quem sabia cuidar de vidas pequenas que dependiam. O bebê, uma menina magroa e chorosa, recebeu o nome de Hope, porque para todos aquele parto parecia ser nome próprio de promessa. A casa se encheu de cheiros de ervas e de pão quentinho. A cozinha vivia como um coração. O nascimento trouxe junto a formalização definitiva da família. A adoção completa tornou-se ato público, e o registro no cartório pôs um ponto final em processos que já não precisavam ser tratados com urgência. Foi recriado um lar onde antes houve porta na lataria da exclusão. As paredes do quarto de Hope foram pintadas por mãos de todo o rancho. As crianças ajudaram a pendurar desenhos no varal improvisado. Cada detalhe era gesto de pertencimento. Com os anos, o rancho consolidou-se como lugar de acolhida. Homens e mulheres que foram desalojados por agrimensores de terra encontraram ali um espaço para negociar dormidas e trabalho, não como favorecimento, mas como prática de reciprocidade. Jed e Clara estabeleceram um pequeno fundo de ajuda. Dinheiro poupado de vendas de gado que servia para comprar sementes e pagar uma noite num hospital para quem precisasse. O livro do rancho passou a ter outras entradas. Não mais pagamentos escondidos, mas contas de uma comunidade que zelava por si. Victor Crane foi lembrado como o homem que perdeu tudo por suas ações. Alguns ainda sussurravam seus nomes em tavernas, mas a força que antes tinha foi substituída pela memória de julgamento público.
Alguns de seus cúmplices assumiram colaborações. A cidade aprendeu, dolorosamente, que instituições também precisam de vigilância. O Marshal Bowden aposentou-se mais tarde com a sensação de missão cumprida, vindo visitar o rancho algumas vezes, preferindo o som de galinhas ao barulho de papéis. Rose fez um jardim de ervas ao lado da casa grande. Sentava à sombra das parreiras e contava histórias para as crianças. Contava sem dramatizar, ensinava sobre prudência e solidariedade. Um dia, Samuel, já crescido e com mãos mais firmes que tenra infância, ajudou o velho Marshall a consertar uma cadeira. A cena parecia pequena, mas continha a totalidade da transformação. O que começou com um pedaço de pão havia gerado bem mais do que alimento. Havia proteção, religião de trabalho e aplicação de justiça. Clara guardou num pequeno baú de madeira que ficava no canto do quarto o pedaço de pão cozido uma vez numa manhã de festa. Uma lembrança simbólica, conservada em papel encerado, não por nostalgia insana, mas por haver reconhecimento daquele pequeno momento como ponto de partida. O pão que pedira fora o horizonte inicial. Ela às vezes tirava o pacote e tocava-o, recolhia a memória e murmurava o nome dos que ajudaram. Olhava os filhos e via neles o resultado prático da decisão de bater num portão. Jed envelheceu com a dureza doce de quem aprendeu a cuidar. Não era o homem perfeito das histórias que a gente conta nos livros, mas era justo, humano e presente. Tivemos momentos em que o mundo parecia exigir dele novas renúncias, mas sempre foi Clara quem lembrava. A nossa casa se faz no dia a dia. Um pão, uma fralda, um testemunho. O seu modo de dizer juntava prática e poesia. Tornava visível o que antes parecia invisível. Nem tudo foi caminho reto. Houve dias em que ruídos no celeiro lembravam o passado, e havia noites em que Clara acordava com o coração apertado, pensando em rostos que foram perdidos. Ela caminhava até o curral e, olhando as estrelas, repetia que o silêncio mudara. Antes, era de medo. Agora, era silêncio que cura. A dor permanecia como cicatriz, mas a cicatriz tornou-se mapa de onde se aprendeu a andar. O rancho começou a ser conhecido por um costume simples. Todo mês, na primeira sexta, a família e os trabalhadores reuniam-se para dividir um pão, cada fatia acompanhada de uma história de luta e de superação. Chamavam aquilo de Noite do Pão. Era um ato pequeno que exigia pouco dinheiro e muito coração. Pessoas chegavam com potes de geleia, chás e histórias que iam do riso ao soluço, mas sempre terminavam com algum gesto concreto. Costura, conserto de ferramentas, ajuda com dívidas. A mesa longa que se formava no celeiro se tornou o lugar onde os problemas diminuíam tanto pelo compartilhamento quanto pela cooperação. Rose, certa vez, chamou Clara de arqueira de migalhas, elogiando não a medida do alimento, mas o ato de ter começado tudo por algo tão comum. Clara sorriu e disse que quem atira pedras sabe que só precisa de um pequeno gesto para mover o curso de um rio. Os meses passaram. Samuel aprendeu a abrir uma estrada de rodas. Tommy cresceu alegre, sempre com os olhos brilhando. Lily virou uma menina serena que sabia domar os animais com um toque delicado. Hope, que nascera como promessa, cresceu entre panos de cozinha e caixas de ferramenta. E logo ganhou o nome que carregava: Esperança. O que começou com um pedido humilde e um gesto inesperado, transformou-se numa lógica de cuidado. O rancho, que antes guardava placas e regras rígidas, agora pendia ao longo do portão um novo dizer, escrito a tinta simples: procurar acolher. A placa não substituía leis, não pretendia substituir o trabalho dos tribunais, mas lembrava aos que por ali passavam que um gesto de humanidade é capaz de restituir vidas. Num entardecer calmo, Clara sentou-se no alpendre, com as mãos no colo e olhando o campo. O vento movia as ervas, as crianças brincavam ao longe e Jed trouxe 2 xícaras de café. Sentaram-se em silêncio, não para que a pausa soasse vazia, mas para que acolhesse todo o percurso.
Clara tocou a xícara, olhou para Jed e disse numa voz que continha a memória do primeiro portão. Lembra quando pedi só um pedaço de pão? Nunca imaginei que um ato tão pequeno pudesse abrir tanto. Jed sorriu, e os olhos dele, agora marcados por fios de prata, refletiram o arco dos anos. Não foi só o pão, respondeu ele. Foi a vontade de você de entrar, de se mostrar capaz. O pão foi o começo, mas foi você quem fez o resto. Ambos riram baixo. O riso não era exuberante, era a constatação de um trabalho que continua. A vida do rancho não se transformou numa história sem problemas. Passou a ser madeirada por relações que se formaram ao plantar confiança. Clara sabia que o mundo ainda poderia ser cruel, mas reconhecia que, juntos, tinham criado uma armadura suave. Comunidade, lei que funcionou, coragem de testemunhar, pessoas que se abraçaram nas noites frias. Quando a noite caiu e as crianças foram recolhidas, Clara entrou em casa e olhou o pequeno baú. Tirou o pacote onde estava a lembrança do pão e, por um momento, deixou que o cheiro da memória subisse. Era o cheiro da cozinha antiga, do primeiro fogo que aquecera Lili, da primeira tigela que devolvera o respirar. Colocou o pacote de volta e fechou o baú com cuidado. A ação foi curta, mas parecia um gesto de agradecimento ao que foi dado e ao que foi conquistado. A cena final da casa, aquela que cerrava a narrativa, foi de silêncio e trabalho. No celeiro, alguém ainda martelava. No campo, o farfalhar anunciava que a terra retornava à sua música. No alpendre, Clara e Jed ficaram mais tempo, mãos entrelaçadas, olhando as estrelas que agora pareciam menos distantes. O mesmo horizonte que anos atrás os separara do mundo, agora os acolhia como lar. Se alguém visse a cena de fora, poderia pensar que tudo fora fácil. Não fora. Mas seria preciso ver os passos pequenos para entender a grandeza do que foi alcançado. A coragem de bater num portão, um pedaço de pão que virou pacto, uma mulher que se fez agente de sua própria vida, um homem que aprendeu a proteger sem mandar, a cidade que encontrou caminho para a justiça, o gesto de Jed naquela primeira noite, oferecer sopa, cama e trabalho, tornou-se inesquecível não por ser único, mas pela extensão do que gerou: segurança, família, justiça. Na manhã seguinte, como era costume no rancho, alguém trouxe pão amanhecido para a mesa. Clara cortou uma fatia mais larga para Hope, que deu uma mordida e fez aquela cara de novo mundo. Samuel arrumou a cela e Jed saiu para ver as cercas. O portão, que já tivera placa de recusa, agora exibia o aviso simples, escrito por mãos que acreditavam em acolher e não em excluir. Pessoas passaram por ali e muitas vezes paravam. Não para julgar, mas para entender que pequenas migalhas, em mãos certas, viram base firme. Se essa história chegou até você como chegou a nós, por uma porta que se abriu a um pedido modesto, compartilhe com quem precisa ouvir que, às vezes, um pedaço de pão é mais do que alimento. É começo de vida. Se gostou, inscreva-se para mais histórias assim, para lembrarmos de que o mundo pode ser mudado por gestos que nascem de coragem e de afeto.